A graça do Senhor esteja sobre todos nós, meus irmãos, e sobre toda a Igreja de Cristo em toda a terra. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus mais uma vez. Voltemos ao livro de 1 Samuel, desta vez no capítulo 16. Samuel, capítulo 16. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 13. Será o texto para a nossa reflexão nesta noite. Amém. Não é misericórdia, né? É amém. Muito bem, acompanhe a leitura, meus queridos irmãos, mesmo assentados. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo Samuel: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante do Senhor, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Feche seus olhos, oremos. Senhor, mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor e suplicamos a Ti, ó Pai, pela Tua misericórdia e graça, que o Senhor fale ao coração da Tua igreja, que o Senhor nos fortaleça, nos edifique, abra o nosso entendimento, dê-nos clareza, discernimento, para entendermos a Tua palavra, o Teu ensino,
e através dela sermos fortalecidos, a nossa fé ser alimentada, a nossa esperança ser aumentada, o nosso amor e fidelidade por Ti, ó Deus, seja fortalecido. Abençoe assim a todos nós aqui neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês já estão cientes do contexto do livro de Samuel, neste capítulo que nós estamos lendo aqui. Observe que agora já não se fala mais do menino Samuel, quando ele é entregue no templo aos cuidados do profeta Eli. Agora o foco também já não é mais tanto assim Saul, o primeiro rei de Israel, instituído por Deus. E o foco também não é nem o próprio Samuel, agora como profeta, como sacerdote, como juiz também da parte do Senhor, abençoando e conduzindo o povo aqui. O foco aqui está naquele que viria substituir a Saul, o novo rei, porque Deus já rejeitou Saul por causa da sua irreverência, da sua desobediência ao Senhor. Deus ceifou dele o seu reinado, e ele não vai reinar mais, e muito menos os seus próprios filhos. Mas o reino de Deus precisa avançar no mundo. O reino de Deus e o plano de Deus não pode ser parado por causa do pecado do homem ou por qualquer outro motivo, porque Deus ele é soberano e ele determinou um plano na eternidade, e esse plano precisa avançar para cumprir o seu propósito até ao fim. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nesse capítulo 13, nesse capítulo 16, que mostra que Deus, independente da nossa fraqueza, Ele vai cumprir, Ele vai executar, Ele vai fazer avançar o seu reino neste mundo aqui. Mas eu quero alertar a você para esta realidade. A realidade de que neste mundo aqui, ou este mundo, é constituído dessas duas realidades, do reino de Deus e do reino das trevas, do reino de Deus, do reino dos céus e do reino do mundo. E o que nós estamos fazendo exatamente aqui neste momento é servindo a Deus no reino de Deus. O que muitos estão fazendo por este mundo afora é servindo o seu Deus no reino do mundo, no reino das trevas. Você não pode querer achar, você não pode querer pensar que aqueles que estão participando neste momento da festa de carnaval, a maior festa do Brasil e do mundo, você não pode querer entender que lá eles estão servindo a Deus e servindo o reino de Deus, no reino de Deus. Não. Então é importante desde já termos esta clareza na nossa mente de que neste mundo aqui existe dois reinos. Embora o reino das trevas já esteja derrotado, vencido pelo poder do Senhor, do Rei dos Reis, daquele que é o que dirige o reino dos céus, Jesus Cristo. E nós que fazemos partes, que pela misericórdia e graça de Deus fomos alcançados para fazer parte e fomos inseridos agora no reino de Deus, fazendo parte do reino de Deus, nós não servimos mais ao reino das trevas, ao reino do mundo e nem ao seu Deus, mas nós servimos ao reino do Deus dos céus, do Deus da palavra, do Jeová, das Escrituras. Você e eu fomos chamados para servir a este Deus. E este Deus tem um plano, e o seu plano está sendo executado no mundo desde os tempos antigos. Quando Deus escolheu Saul para reinar, Deus estava cumprindo o seu plano. Quando Deus rejeita Saul para deixar de reinar e que os seus filhos não herdariam o trono dele também, nem Jonatas, que foi um grande servo de Deus, não herdou o trono de seu pai, Deus estava cumprindo o seu plano e fazendo o seu reino avançar neste mundo aqui. Mas irmãos, não se esqueça e não pense que Satanás, no reino das trevas, ele se dá por vencido. Na verdade, Satanás, ele luta incansavelmente, ele insiste em romper com as fronteiras, em alcançar mais adeptos para o seu
próprio reino, e o seu reino, o reino do mundo, o reino das trevas, tem o seu próprio fascínio. Acabei de falar, agora está acontecendo esta grande festa, a festa do carnaval. E através dessas coisas, Satanás busca alcançar outros que ainda não fazem parte do seu reino, ou alguns que estão enfraquecidos, para tirar do reino da luz, do reino de Deus, para o reino das trevas, o reino deste mundo aqui. Mas nós não podemos baixar a nossa guarda. Precisamos estar atentos e lutarmos no reino de Deus para cumprir o propósito do Senhor. E qual é o propósito do Senhor com o seu reino? Avançar neste mundo, alcançando os seus eleitos, para que eles também façam parte do reino de Deus. É preciso dizer então, irmãos, que Deus, o Deus das Escrituras, Ele é servido aqui, quando você obedece a sua palavra. Nós não podemos entender que participar de uma festa como essa, e eu estou falando isso porque é o contexto que nós estamos vivendo neste momento aqui, o carnaval. Não podemos entender que aqueles que participam desta festa, a festa dos excessos pecaminosos, não podemos entender que assim estão servindo ao Deus da Bíblia. Jamais podemos entender assim. Mas o que estão fazendo neste momento é servindo o seu Deus, o Deus das trevas, o Deus deste mundo. E este Deus que se alegra com a sensualidade pecaminosa. O Deus das Escrituras condena isso, se entristece com isso, mas o Deus deste mundo se alegra com a sensualidade pecaminosa, se alegra com a promiscuidade, se alegra com o adultério, se alegra com a fornicação, se alegra com o uso de bebidas alcoólicas, de drogas alucinógenas, viciantes. O Deus deste mundo se alegra com a transmissão de doenças, quer pela prática sexual ou pelo uso de agulhas contaminadas, o que acontece nesta época também. O Deus deste mundo, o Deus das trevas, se alegra com a destruição de famílias, de lares, por conta de traições, por conta de entrega ao pecado de maneira deliberada e excessiva. O Deus deste mundo se alegra com esta festa, porque ela corrompe os costumes cristãos, ela corrompe e perverte as crianças. Como é triste nós observarmos isso, como é triste nós ouvirmos isso. Blocos carnavalescos para crianças, pais levando seus filhos para participarem de uma festa como essa, onde há uma exposição da sensualidade, um abuso, um exagero da sensualidade de maneira pecaminosa. Uma festa como essa que está pervertendo, corrompendo crianças, jovens, adolescentes. Uma festa como essa, onde no final das contas, o que vai restar é o nascimento de muitos filhos de mães solteiras. Tenha certeza que o Deus que você serve, o Deus do reino dos céus, não se agrada dessas coisas, mas o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, se agrada dessas coisas. Essas coisas, meus irmãos, não representam os interesses do reino de Deus. Essas coisas não devem representar o interesse do cristão nesta vida, neste mundo aqui. Ao contrário, o reino de Deus deve avançar para alcançar e resgatar aqueles que pertencem a Deus, mas que estão envolvidos neste contexto pecaminoso, seguindo o Deus desse século, o príncipe deste mundo, no reino das trevas. E é por isso que você está aqui nesta noite. E essa palavra eu quero deixar aí ao seu coração e à sua mente, e dizer para os irmãos que o reino de Deus avança no mundo com 3 atitudes básicas. Se atente a essas atitudes, porque quando eu digo que o reino de Deus avança, eu estou falando de cada um de nós, porque nós é que constituímos o reino de Deus. Os crentes, são os cristãos que constituem o reino de Deus. E como é que o reino de Deus avança no mundo, pastor?
Ele avança no mundo com 3 atitudes básicas. Eu quero compartilhar com os irmãos e refletir com os irmãos sobre essas 3 atitudes que caracteriza, que mostra a dinâmica do reino de Deus avançando no reino do mundo nas trevas. Bom, aqui você já entendeu esse contexto. Aqui é interessante a gente lembrar por que Deus ceifa o reino de Saul. Em primeiro lugar, você se lembra, no capítulo 13, Saul foi irreverente para com Deus, desobedecendo também o mandamento do Senhor. Saul, ele usurpou o lugar de Samuel. Saul foi ungido para ser rei, não para ser sacerdote. Lembra-se disso? Mas Saul, por conta do seu medo, da sua ansiedade, porque os seus inimigos se aproximavam deles e de Israel, ele queria ser abençoado por Deus antes de ir para a guerra, e Samuel não chegou no tempo que Saul desejava ali. Ele foi lá e fez o sacrifício, assumindo uma função que não lhe era própria. Ele não foi ungido para ser sacerdote, foi ungido para ser rei. A partir dali, Samuel disse para Saul que Deus tinha tirado dele o seu reino. Mas Deus reforça isso numa segunda desobediência a Saul, no capítulo 13, aliás, no capítulo 15, quando Deus manda Saul com seu exército derrotar um povo muito mau, um povo idólatra, que eram os amalequitas. E Deus ordena que essa nação pecaminosa, essa nação que assediava também e oprimia os israelitas, Deus ordenou que Saul com seu exército dizimasse essa nação. E Saul foi, e ele derrotou essa nação. Mas o que ele fez? Ele desobedeceu a Deus. Por medo do seu povo que o pressionava, ele tomou a posse dos despojos da guerra. Ele ficou com o ouro, com a prata, com os bens daquela nação, do povo dos amalequitas. E mais do que isso, além dele trazer esses bens, trazer os animais saudáveis, gordos, para Israel, ele trouxe também o rei dos amalequitas, como uma espécie de trunfo, como uma espécie ali de galardão para mostrar o seu poder, e o humilhava agora. Mas ele trouxe um ímpio, ele desobedeceu a Deus e trouxe para o meio do povo de Israel, profanando assim o povo de Israel. E nesse segundo momento, Deus envia Samuel para confirmar que Deus havia tirado de Saul e de seus filhos o reino, o seu reinado. Mas, irmãos, Samuel amava muito Saul, e ele não se alegrou com essa decisão de Deus e com esse castigo de Deus. E você viu que no início do texto, o texto mostra que Samuel ficou lamentando, ficou chorando por causa de Saul, porque Deus o puniu, Deus tirou dele o seu reino. E aí no versículo 1 nos diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Até quando terás pena de Saul, Samuel, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Meus irmãos, o que eu estou dizendo para você é que o reino de Deus avança nesse mundo com 3 atitudes básicas. Entenda, você e eu como cristãos avançamos neste mundo para resgatar, para salvar os eleitos de Deus, com 3 atitudes básicas. Pastor, qual que é a primeira atitude básica? A primeira atitude básica, ela é caracterizada pelo verbo romper, deixar para trás. Irmãos, a igreja, o reino de Deus, avança nesse mundo rompendo com tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. É preciso deixar para trás o pecado, é preciso deixar para trás aquilo que é pecaminoso, é preciso deixar para trás aquilo que contraria a vontade do Senhor. Você foi tirado do reino das trevas para o reino da luz, do reino do mundo para o reino de Deus. E você agora segue neste mundo. Você agora serve a Deus neste mundo. Você e eu representamos o reino de Deus neste mundo. Nós somos sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Testemunhamos do reino de Deus. E você então avança mundo adentro. Mas para isso, você precisa ter essa atitude: deixar para trás, romper
com tudo o que não agrada ao Senhor, com tudo o que contraria a vontade de Deus. Observe que Deus exige isso de Samuel. Deus chama Samuel a esta realidade. Samuel, por que você está chorando e lamentando por Saul? Senhor, porque eu amo Saul como meu filho, porque eu me envolvi, o meu coração está pegado a Saul. Mas Deus está chamando Samuel a esta realidade, a ele enxergar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele castigou Saul por causa da sua desobediência. Deus está dizendo para Samuel: Samuel, é preciso seguir adiante. Deus está dizendo: Samuel, não fique com seu coração preso àquilo que já passou. Eu já decidi, eu já tomei a decisão, eu já tirei de Saul o meu reino e também tirei dele o meu Espírito Santo. Mas eu preciso, e já escolhi, um novo rei, um substituto. Samuel, pare de ficar lamentando. Não lamente por aquilo que eu já rejeitei, já condenei. Observe, irmãos, Deus está dizendo isso para Samuel. Até quando terás pena de Saul? É preciso seguir adiante, trabalhando, servindo. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso coração fica preso a coisas do passado que não, veja bem, que não acrescentem nada à sua vida espiritual, que não acrescentem nada à sua edificação espiritual, que não acrescentem nada à edificação espiritual dos seus irmãos, que não acrescentem nada ao seu testemunho no mundo lá fora, que não acrescentem nada à sua missão de evangelizar as pessoas que estão no mundo, para alcançar aqueles que Deus escolheu para a sua salvação. Então Deus também está dizendo para você e para mim nesta noite: é preciso romper, deixe para trás tudo aquilo que Deus já condenou. Deixe para trás aquilo que contraria a vontade de Deus. Deixe para trás e siga adiante no reino de Deus, servindo a Deus, deixando para trás, rompendo com aquilo que é pecaminoso e com o próprio pecado. Irmãos, a pena de Samuel, a dó de Samuel, o lamento de Samuel por Saul estava evidente, mas ele havia se tornado um impedimento ou uma causa para impedir que o reino de Deus avançasse. Observe que Deus, dessa forma, então, está trazendo uma exortação a Samuel. Samuel, isso que você está fazendo não é correto. Samuel, abra mão desse sentimento e não permita que esse sentimento atrapalhe o avançar do reino de Deus neste mundo. Eu ceifei o reino de Saul, mas eu já escolhi um outro rei, e você é o sacerdote que eu escolhi, e você precisa ir atrás desse rei. Vá buscar esse novo rei, vá ungir esse novo rei, porque o reino de Deus, o meu plano, precisa seguir adiante. Nada pode impedir a vontade de Deus, nada pode impedir o reino de Deus. Irmãos, você precisa entender que o reino de Deus já estava sendo representado aqui no Antigo Testamento pela nação de Israel. Observe, reino de Deus e reino das trevas não tem comunhão. Não há relação entre o reino de Deus e o reino das trevas. A nação de Israel no Antigo Testamento foi constituída pelo próprio Deus para ser exemplo para as demais nações de como servir ao Deus das Escrituras, ao Deus Jeová, ao Deus verdadeiro. As demais nações todas são idólatras. Israel é diferente. Israel serve a um único Deus. As demais nações servem a vários deuses, a vários ídolos, mas só um é verdadeiro. Percebe? O reino de Deus já existia desde o Antigo Testamento. Essa nação foi constituída para representar o reino de Deus. Mas e hoje, pastor? O reino de Deus está aqui representado. Você faz parte do reino de Deus. A igreja de Cristo na terra representa o reino de Deus. E o reino de Deus, os interesses do reino de Deus, não se confundem com os interesses deste mundo. É por isso que você precisa ser diferente a cada dia mais. É por isso que a sua maneira de pensar e de agir e a sua atitude deve ser diferente da atitude dos seus colegas e até familiares que não são convertidos, que não pertencem ao reino de Deus. É preciso romper com o pecado
com o que é pecaminoso, com aquele sentimento que atrapalha o seu crescimento espiritual, o seu testemunho, a evangelização, é preciso deixar para trás. Por isso Deus diz para Samuel: Samuel, para com isso. Trata esse sentimento no seu coração aí. Não permita que ele seja uma barreira, um impedimento para o meu plano seguir adiante, a minha vontade ser cumprida. Não seja você um impedimento, uma barreira. Samuel, pega o chifre de um animal, era o instrumento usado para ungir, para a unção. Por isso Deus manda, no versículo 1 ainda: enche um chifre de azeite e vem. Era o instrumento de trabalho do profeta, era o instrumento necessário para a unção. Samuel, renove aí a sua disposição, renove aí o seu ânimo. Às vezes a igreja algum crente pode ficar parado no tempo, mas a nossa igreja era tão animada, era tão cheia. Eu não acho a nossa igreja desanimada. Eu não acho. E quando eu vou visitar uma ou outra igreja aí, eu fico feliz com a minha igreja. É uma igreja viva, é uma igreja animada, a igreja. Mas às vezes o crente pode ser pego com esse sentimento do saudosismo, e aí ele fica desanimado, e aí ele fica deprimido, e aí ele não quer mais nem congregar. Não pode. Deus está dizendo para Samuel: Samuel, levanta-te, pega o chifre, enche de azeite, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Percebe que o plano de Deus está ativo? Vai seguir adiante. Não vai seguir com Saul, mas Deus já escolheu um outro rei. Ele já decidiu, ele já escolheu. O que Samuel tem que fazer? Obedecer, para que o reino de Deus não sofra aqui a conclusão de continuidade, não seja parado, não seja impedido de seguir adiante. Meus irmãos, trazendo aqui algumas aplicações nesse primeiro ponto, eu estou dizendo para você que o reino de Deus avança nesse mundo com a primeira atitude. Qual é a primeira atitude? Rompendo com aquilo que é impedimento para o crescimento do reino de Deus, ou com o pecado. Como igreja, irmãos, como instituição organizada, como congregação de Deus aqui, nós não podemos ficar presos no tempo por causa do saudosismo. Nós não podemos ficar presos no tempo impedindo o reino de Deus de avançar, porque permitimos que o mundo adentre a igreja e traga falsas heresias, falsos ensinamentos, incredulidade, engano. Nós não podemos, como igreja de Deus, por algum motivo, impedir que ela avance. Nós não podemos permitir que a igreja pare de crescer, pare de produzir, pare de avançar. Talvez você fique pensando: mas nós temos um terreno. O que vamos fazer com aquele terreno? Vamos vender? Vamos alugar? Vamos ficar trazendo uma dificuldade, uma preocupação na administração daquele terreno? Ou vamos permitir que seja um motivo de discórdia para a igreja? Não estou dizendo que isso está acontecendo, mas precisamos vigiar, estarmos atentos a não permitir que essas coisas venham a acontecer. Vendemos ou alugamos? Ou construímos? Pastor, antigamente nós tínhamos esse sonho, e ainda é o nosso sonho, mas se não for isso que Deus preparou, esteja pronto para não permitir que pensamentos assim impeçam o avanço do crescimento do reino, do crescimento da igreja neste lugar. Como igreja, mas como cristão individual que somos cada um de nós, que compomos a igreja de Cristo, nós não podemos também impedir que o reino de Deus avance, guardando em nossa mente e nosso coração aquilo que é pecaminoso. E aí nós temos vergonha de evangelizar, porque eu estou em pecado. Ele pode saber que eu estou em pecado, ele vem me acusar, o diabo pode me acusar, né? Eu vou lá, vou evangelizar e sei lá, aquela pessoa pode ser tomada pelo diabo e pode acusar do meu pecado. Não permita que essas coisas impeçam o crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus. Não permita que você conserve uma mente mundana. Você não pertence mais ao mundo, você precisa ter uma mente cristã, uma mente purificada, uma mente transformada. E quando o crente se permite ter uma mente mundana, isso pode ser um impedimento para o crescimento do reino de Deus neste mundo aqui. Como cristãos, nós não podemos permitir que as amizades sejam um impedimento. Nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores.
e lá darmos um mau testemunho, sermos influenciados por eles. Nós precisamos influenciar, transformar as pessoas à nossa volta com o Evangelho, com a oração. Na verdade, quem transforma é Deus, mas nós testemunhamos a verdade, as Escrituras, o Evangelho para as pessoas neste mundo aqui. Não permita que as festas mundanas envolvam o seu coração e a sua mente. Isso torne um impedimento para o avanço do reino de Deus neste mundo aqui. Isso é possível, irmão, sabe por quê? Porque quando você olha para as Escrituras, você aprende que depois de convertido, você não é mais uma pessoa incrédula. Você é uma nova criatura. Diz Paulo aos Coríntios que nós somos uma nova criatura. E ele diz, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez ou se fizeram novas. Tudo se fez ou se fizeram novas. Você é uma nova criatura. Você não deve pensar mais como as pessoas do mundo pensam. Você não deve sentir e agir mais como as pessoas do mundo agem também. Nós precisamos romper com o velho homem. A palavra de Deus diz para a gente assim, nos exortando, no sentido de que, quanto ao trato passado, diz a palavra de Deus, vos despojeis do velho homem que se corrompem segundo as concupiscências do engano. O que nós temos que fazer então? Diz a palavra de Deus, nos renovar. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Percebe aqui a exortação bíblica? O velho homem tem que ficar para trás, a velha mulher tem que ficar para trás, a velha natureza pecaminosa tem que ficar para trás, rompendo com aquilo que é pecaminoso, com o próprio pecado. Você pode dizer, como Paulo disse, como nova criatura, como alguém que pertence ao reino de Deus, você pode dizer, você pode declarar aos quatro ventos, já não sou eu quem vive. Você pode dizer isso. O Espírito Santo habita em você e transformou a sua vida. Você é sal e luz deste mundo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Cristo vive em mim. E mais, você pode dizer que esse viver que você tem, como Paulo disse, não vivo pela carne, mas ele diz, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você vive pela fé. Você deve viver pela fé, cada dia mais, uma fé amadurecida, fortalecida no Senhor. E é isto que vai fazer a diferença entre o reino das trevas e o reino da luz, o reino de Deus, o reino dos céus. Porque você não vive mais como vive o incrédulo, mas você vive como alguém que foi transformado em uma nova criatura. Jesus, a palavra de Deus nos diz, eu sou o Senhor, o vosso santo, Criador de Israel. Nós temos um rei, ele diz, o vosso rei, não vos lembrei das coisas passadas. Deus está dizendo, Samuel, você precisa desapegar de Saul. Você não pode continuar assim lamentando por Saul, porque o que ele teve foi em decorrência da sua desobediência. E mais, Deus disse, eu me arrependo de ter escolhido Saul para reinar. Então, não se apegue, você precisa deixar romper com esse sentimento. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Olha que coisa linda que nos diz a palavra de Deus. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, onde não havia vida, onde não havia água, onde não havia o verde. Ele está dizendo o seguinte, quem não tem Jesus no coração, não tem vida. Quem não tem Jesus no coração, é como a terra seca, árida. Mas quem pertence ao reino de Deus, brotam do seu interior rios de água viva. É uma pessoa que tem o que oferecer, é uma pessoa que tem o que dar, é uma pessoa que pode influenciar, pode transformar pelo poder de Deus, pelas Escrituras, porque ela não está mais apegada ao pecado. Então siga adiante, rompendo com o pecado. Siga adiante com o reino de Deus, avançando no mundo. Em primeiro lugar, como pastor, rompendo com tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, o reino de Deus avança nesse mundo com confiança.
com confiança. Samuel foi desafiado por Deus. Saul ainda reinava. Eu li o texto para você observou isso. Mas Deus agora chega para Samuel e diz: Samuel, pare de se lamentar por Saul e vá em busca do novo rei que eu já escolhi. Se coloque no lugar de Samuel. O que você acha? Como seria a reação de Saul, que era o rei ainda, se soubesse que Samuel, o seu sacerdote, estava indo em busca de um novo rei para ungir um novo rei no lugar de Saul? Como você acha que Saul reagiria? Samuel teve medo. O desafio foi colocado diante dele. Observe no texto, Deus mandou Samuel ir em busca de Davi para ungir Davi, mas Saul ainda reinava. O que disse Samuel? Samuel reagiu com espanto, com medo. Ele disse: como irei eu? Versículo 2: pois Saul saberá e me matará. Traição, pena de morte. Samuel estaria traindo o rei. Samuel seria morto. É por isso que ele diz essas palavras aqui: Senhor, como irei? Pois Saul saberá e me matará. Irmãos, muitas vezes, à medida que você, como crente, como igreja de Cristo no mundo, você avança no mundo, você vive neste mundo, às vezes você se depara com desafios que vão provar a sua fé, que vão provar a sua confiança em Deus. E talvez você pergunte para Deus, talvez você questione a Deus: Senhor, mas é isso mesmo que eu tenho que fazer? Senhor, mas é isso mesmo que eu tenho que falar? Senhor, mas é dessa maneira que eu tenho que me posicionar mesmo diante deles? A, B ou C? Diante dos meus familiares? Diante dos meus amigos? Irmãos, nós somos crentes da palavra. Nós seguimos o Evangelho. Nós temos a verdade. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos permitindo que os nossos familiares sejam enganados, se deixem enganar a si mesmos. Talvez familiares seus estão servindo a Satanás, participando da festa da carne, agradando a Satanás e não a Deus. Talvez Deus te desafie a dizer essa verdade para eles. Talvez Deus esteja te desafiando a dizer a verdade para eles, de que se eles não crerem em Jesus Cristo e não entregarem a sua vida para Jesus Cristo, o que lhes resta é a condenação eterna. Senhor, mas eu vou falar isso para ele não vai gostar, ele vai se levantar contra mim, ele vai ficar de cara virada. Senhor, eu vou criar aqui uma inimizade. Deus nos chama para viver a verdade, para falar a verdade, para ensinar a verdade, para pregar o Evangelho neste mundo, fazendo o seu reino avançar neste mundo aqui. Samuel ficou com medo, Samuel ficou preocupado diante do mandamento de Deus de escolher um novo rei, de ungir a Davi. Ele disse: Senhor, quando Saul souber disso, e se ele souber, ele vai me matar. Mas Deus encoraja Davi no versículo 3, na sequência do versículo 2: então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E você vai convidar a Jessé. Veja que Deus não reluta, Deus não muda o seu plano por causa da preocupação de Samuel. Samuel disse: Senhor, Saul vai me matar. Será que Deus não deveria repensar aqui o plano? Então tá bom, Samuel, então espera um pouco, vamos fazer diferente. Não, Deus prossegue com o plano. Deus insiste. Deus diz: Samuel, vai até Belém, e ao chegar lá você diz: eu vim sacrificar ao Senhor. E você vai convidar a família de Jessé e os seus filhos, porque você vai ungir aquele que eu já escolhi. Percebe, irmãos? Deus avança com o seu reino neste mundo, não é através da placa da igreja presbiteriana, não é através do conselho da igreja, do pastor da igreja apenas,
Como é que o reino de Deus avança neste mundo? Através do crente, através de cada um de nós, através da nossa vida de confiança no Senhor. Para avançar neste mundo, nós precisamos confiar em Deus diante dos desafios que o mundo muitas vezes nos impõe. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe que desafio você pode encontrar como igreja, como instituição. Nós também não sabemos. Hoje nós estamos aqui de portas abertas, avançando no mundo. Todo domingo estamos aqui reunidos, adorando ao Deus verdadeiro, de portas abertas, como testemunho para esse bairro, para a nossa vizinhança aqui. Mas amanhã pode ser que as portas sejam obrigadas a estarem fechadas. Obriguem-nos a fechar as portas e a cultuar ao Senhor de portas fechadas. Hoje nós temos uma igreja que se sustenta com dificuldade ou sem dificuldade, né? Talvez mais com dificuldade. A Igreja Presbiteriana do Jardim IP completará 27 anos de organização e está aqui ativa, como eu disse, uma igreja viva, atuante, servindo ao Senhor. Mas nós não sabemos se amanhã, hoje temos 60 membros, se amanhã teremos 40, 20, 30. Hoje estamos de portas abertas e nos sustentamos como igreja, mas e amanhã? Não sabemos, mas precisamos seguir adiante, confiando não no homem, mas confiando em Deus, porque esta obra aqui não é minha, não é sua. Este reino não é nosso, este reino é de Deus, e Deus manda que avancemos com o seu reino, que avancemos com o seu reino. Jesus disse: edificarei a minha própria igreja, a minha igreja edificarei sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe a força desse texto. Está dizendo que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Significa que a igreja está indo, está avançando e vai romper com as portas do inferno. A igreja não foi constituída por Deus para ficar parada, para morrer no tempo, para parar no tempo. Como cristão, individualmente agora, você e eu não sabemos se amanhã iremos continuar com o sustento que temos hoje. Pode ser que tenhamos esse desafio diante de nós. E o que vamos fazer com a nossa fé em Deus? Vamos abandonar porque não temos mais o emprego que temos hoje? Amanhã não teremos? O que vamos fazer? Como é que vamos pagar a nossa conta? Não poderemos mais ser dizimista fiel? Continuar confiando em Deus diante das dificuldades. Hoje temos saúde, não sabemos se amanhã teremos uma enfermidade. Se a enfermidade chegar, vou parar de avançar como cristão, de dar testemunho? Não. Confiando em Deus, mesmo com a enfermidade, continuarei avançando e fazendo o reino de Deus avançar através do testemunho cristão, porque a minha fé, a minha confiança não está em mim, não está no homem, mas está no próprio Deus. Hoje você anda com a sua Bíblia debaixo do braço, você diz que é crente, um país livre, mas e amanhã? Amanhã, se a perseguição chegar, você vai parar, desistir de ser crente, desistir de testemunhar, desistir de orar, desistir de ler a Bíblia, desistir de vir para a igreja? Confiando em Deus, você vai avançar, continuar avançando como o reino de Deus neste mundo, porque em segundo lugar, você é chamado a avançar com confiança, rompendo com o pecado, em segundo lugar, confiando em Deus. Mas há uma terceira lição, irmãos, que eu quero ainda destacar para vocês nesta noite, dizendo que o reino de Deus avança neste mundo com 3 atitudes básicas. Pastor, e qual é a terceira atitude que eu devo ter como cristão, como participante, como alguém que faz parte do reino de Deus? Em terceiro lugar, irmãos, você deve avançar no mundo, guiando-se com ou pela visão de Deus, e não pela visão humana, a visão do homem. Como cristãos, nós precisamos avançar no mundo tendo a visão de Deus, a visão do reino de Deus, não a visão humana, não a visão do mundo, muito menos, não a visão do homem, mas a visão do próprio Deus. Pastor, onde que você embasa esse argumento aí? Está aí no versículo 6 a 11.
nós não podemos nos deixar levar pelo que vemos, pelo que a nossa visão, mas devemos nos guiar pela visão de Deus, pelo entendimento do próprio Deus. Observe que o versículo 6 diz que ali está Samuel na casa ou no lugar apropriado, não sabemos se um templo, uma sinagoga, a sinagoga ainda não existia, mas no Antigo Testamento, provavelmente numa casa de alguém, e para sacrificar e para ungir o escolhido de Deus. E aí Jessé, que é o pai dos 7 filhos, ele vai passando de um em um diante de Samuel, para que Samuel entenda, para que Deus revele para Samuel aquele que Deus escolheu. E o primeiro que é trazido diante de Samuel é este que chama Eliabe. Eliabe, irmãos, era um jovem de boa aparência, talvez bonitão, um jovem com uma boa altura, alto, de boa estatura, alguém que chamava atenção pela sua beleza, quem sabe pela sua composição física ali. E olha que interessante que Samuel, ele se deixa cair nessa armadilha de se guiar pelos seus próprios olhos. Diz no versículo 6 que viu a Eliabe, Samuel viu a Eliabe. Olha o que Samuel diz: certamente. Observe aqui, ele afirma com certeza: é este. Olha o tamanho do homem, olha a beleza do homem. Para ser rei tem que ser alguém assim. Deus não iria escolher alguém que não tinha boa aparência, alguém que seria talvez baixinho aqui. Tem que ser alguém de boa aparência, afinal de contas, ele vai ser o líder dessa grande nação. Samuel diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido, vamos ungir a Eliabe. Deus diz: não. Versículo 7: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu já rejeitei a ele. Eu o rejeitei, porque o Senhor, e aí vem a exortação aqui, para Samuel: o Senhor não vê como vê o homem. Como é que o homem vê? Como é que você vê as coisas? Você consegue enxergar dentro? Você consegue enxergar no íntimo, no interior? Não. É por isso que no exame de catecúmenos, eu sempre lembro e digo para o irmão, a irmã que está sendo ali examinada na sua fé, nas suas convicções, nós vamos acreditar no que você vai falar, porque nós não temos o poder para enxergar dentro do seu coração, na sua alma, na sua mente. Deus vê. O homem vê o exterior, disse Deus para Samuel, mas o Senhor vê o quê? O coração, o íntimo. Olha a exortação. E aí então Samuel não teve outra saída a dizer assim: próximo, próximo. E aí vem o próximo: não é este. Vem o próximo do próximo: não é este. E o texto diz no versículo 10 que assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Observe aqui. Vocês acham que Jessé não sabia que ele deveria trazer todos os seus filhos? Por que ele não trouxe todos? Ah, pastor, alguém tem que ficar trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? A gente fala assim. Alguém tem que cuidar das ovelhas. Samuel ficou para trás, Samuel foi deixado para trás, mas era justamente aquele menino, justamente aquele jovem, talvez não tivesse a altura do Eliabe, o seu irmão mais velho, que foi escolhido inclusive para servir ao rei Saul no seu exército. Talvez ele não tivesse a beleza também do seu irmão, mas Deus disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração, o íntimo. É assim que Deus vê. O que eu estou dizendo para você, irmãos, é que você não pode guiar a si mesmo pela sua visão carnal, humana, limitada. Nós precisamos guiar a nossa vida neste mundo como cristãos, representante do reino de Deus e fazendo o reino de Deus avançar,
pela visão dos céus, pela visão de Deus, com a mente de Cristo. E assim então, Samuel diz, então traga, ora, esse que está faltando. Jessé responde, ainda falta o mais moço, o caçula. Onde ele está? Está apacentando as ovelhas, está fazendo o trabalho duro, está cuidando do rebanho. E disse Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então ele mandou chamar. E quando é trazido, é interessante que Samuel descreve as características de Davi. Diz que ele era ruivo, diz que ele tinha belos olhos, diz que ele tinha boa aparência. Não sei aqui, mas talvez querendo justificar até mesmo a escolha de Deus, e ver em Davi algumas justificativas, ainda que fossem externas, no exterior, para justificar a escolha de Deus. Talvez aqui a visão do homem ainda, e não a visão de Deus. Repare, ele não diz que Davi tinha a altura, era um jovem de boa estatura. De fato ele não tinha. Mas o que ele tem de bom? Deixa eu ver o que ele tem de bom. Os seus olhos. Olha, ele tem belos olhos. Qual a importância disso para a missão? Para a unção? Para o chamado de Deus? Deus não está preocupado com os olhos, a beleza dos olhos. Deus não está preocupado com a aparência. Deus não está preocupado se ele é ruivo, se ele é loiro, se ele é pardo, se ele é moreno. Deus não está preocupado. Porque Deus cumpre os seus planos. E Deus escolheu a Davi, não por causa desses critérios, não por causa desses méritos, se é que isso é algum mérito, mas porque Ele quis, pela sua própria vontade. Então Davi é trazido, Samuel toma o chifre do azeite e confiando em Deus. Senhor, mas esse não é o mais alto, Senhor, mas esse não é o mais bonito, mas eu vou ungir porque o Senhor está mandando. Diz o texto no versículo 13 que Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, ou seja, na presença dos seus irmãos. E aqui é interessante, irmãos, talvez para os irmãos de Davi, ele era o excluído, ele era tratado com desprezo, talvez ele fosse o rejeitado dentre os irmãos. E quando ele é trazido, porque Deus o escolheu, Saul o exalta aqui na presença dos seus irmãos, percebe? Porque ele unge a Davi como rei na presença dos seus irmãos, na presença do seu pai, que ali está também naquele momento. Diz o texto, ungiu no meio dos seus irmãos naquele dia. E o texto diz maravilhosamente que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel levantou-se e foi para Ramá. Irmãos, seguir no reino de Deus, fazendo o reino de Deus avançar, pela sua instrumentalidade, pela pregação do Evangelho, pela sua fidelidade, pelo amor a Deus, exige de você e de mim confiança em Deus, confiança no plano de Deus, tendo essa visão, não a visão humana, mas a visão do próprio Deus, tendo a mente de Cristo, procurando enxergar a vontade de Deus em cada ato, em cada momento que o reino de Deus avança neste mundo aqui. E isso é possível, pastor? Eu consigo enxergar a realidade pelos olhos de Deus e não pela minha própria visão, pela visão de Deus e não pela minha própria visão? É possível. Antes não era possível. Agora você é um convertido. Você é uma nova criatura e a partir da sua conversão, você foi chamado, preste atenção aqui, você foi chamado a entender essa realidade não mais com a mente carnal, não mais com a visão humana que você tinha antes, mas você foi chamado a entender essa realidade, a entender este mundo, tendo a visão de Deus, tendo a mente de Cristo, enxergando este mundo com uma cosmovisão da nova criatura nascida em Cristo Jesus por meio da sua palavra. Você pode,
Você é capaz, porque você tem o Espírito de Deus, você tem o discernimento de Deus, e você consegue olhar para este mundo e entender, por exemplo, que a festa da carne não é uma festa que agrada a Deus, porque você enxerga este mundo agora não mais com a visão humana, carnal, pecaminosa, cega. Você enxerga este mundo com discernimento, você enxerga este mundo com a visão espiritual, você enxerga este mundo com a visão de Cristo, porque você tem o Espírito de Deus que habita em você. A palavra de Deus diz em Ezequiel: dar-vos-ei um só coração, um espírito novo, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem, e eles serão um povo, e eu serei o seu Deus. Você acha que todo mundo neste mundo consegue ler e entender isso daqui? Essa palavra? Não. Não tem a mente de Cristo, não tem a visão de Deus, não tem o discernimento, não tem o Espírito, mas você tem. Por isso que você consegue entender, você consegue crer, você consegue obedecer a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer para você e para mim: nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo Jesus. Você entende isso? Você entende o que isso significa? O que significa, pastor, ter a mente de Cristo? Significa você não olhar para este mundo mais com um olhar cego, se guiando pela carnalidade, pelo pecado, pelo mundo, pelas trevas. Você foi libertado, porque você é uma nova criatura, você tem a mente de Cristo. O que significa que você pode pensar como Cristo pensa, em obediência a Deus, em amor a Deus, em relação ao pecado, em relação a este mundo. Jesus diz: não há comunhão entre as trevas e a luz. Você já entende isso, porque você tem a mente de Cristo, e agora você enxerga este mundo assim, e você é capaz de rejeitar as coisas deste mundo, porque você entende, pela mente de Cristo que você tem, pela visão de Deus que você tem agora, você entende que as coisas deste mundo não agradam a Deus, e você luta contra essas coisas, você rejeita estas coisas, porque você não vive mais por estas coisas, mas a Bíblia diz que você vive pela fé. Paulo aos Romanos vai dizer que o justo viverá por fé. O crente então não vive mais pelos rudimentos deste mundo, pela cegueira deste mundo. O crente vive pela fé, e viver pela fé é ter a mente de Cristo, é ter a cosmovisão do reino de Deus, é você viver neste mundo tendo a visão do reino dos céus, servindo ao Senhor. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. São essas coisas que você deve buscar. São essas coisas que devem ter valor importante e maior para você, a justiça de Deus. E aí então, tendo essa visão, você busca desenvolver uma vida cada vez mais justa, ser mais justo para Deus e para as pessoas à sua volta, viver em paz com o próximo, com o irmão, com a irmã, em paz com as pessoas neste mundo, desfrutando da alegria do Espírito Santo. Portanto, irmãos, precisamos avançar. E nós avançamos neste mundo tendo essas três atitudes que eu estou descrevendo para os irmãos. Em primeiro lugar, rompendo com o pecado, com tudo que contraria a vontade de Deus, rompendo com aquilo que desagrada ao Senhor. Precisamos avançar neste mundo com confiança, confiando na vontade do Senhor, que é perfeita, que é justa, que é boa. Precisamos avançar neste mundo tendo a visão de Deus e não a nossa visão limitada e pecadora. Queridos, enquanto igreja organizada, que vai completar domingo que vem, ou no sábado, dia 8, 27 anos de organização, nós não podemos nos deixar enganar com as coisas deste mundo. Nós não podemos nos deixar enganar com a festa da carne, com os seus excessos, achando que isso é uma coisa de somenos importância. Quando muitos se entregam ao carnaval em nome de uma falsa liberdade,
E as pessoas se entregam dessa maneira e de maneira deliberada, excessivamente, aos seus desejos pecaminosos. Isso definitivamente não agrada ao Senhor, ao reino de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E nem deve agradar a nenhum cristão, a nenhum crente nesta vida. Enquanto igreja organizada, irmãos, nós não podemos parar. Precisamos continuar avançando. Precisamos nos perguntar o que eu estou fazendo, qual tem sido a minha contribuição para a igreja crescer, para a igreja avançar. Não podemos permitir que, como igreja organizada, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, voltemos ao status de congregação, de ponto de pregação. Fechemos as portas. Não, não é isso que Deus preparou para a Igreja Presbiteriana do Jardim IP, que completará 27 anos. Precisamos avançar. Precisamos avançar, irmãos, nos dízimos e nas ofertas. Não podemos admitir que uma igreja de 60, 70 membros tenha apenas metade ou menos da metade de seus membros que sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas. A igreja de Cristo avança nesse mundo também, por meio dos dízimos e das ofertas. Portanto, se você não é dizimista fiel, você não está fazendo o que você deveria fazer. Você não está contribuindo para que o reino de Deus avance neste mundo aqui. Precisamos ser fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque esse é um meio do crescimento do reino de Deus, avançar neste mundo, o crescimento financeiro. Precisamos avançar na evangelização, no discipulado, para que a igreja cresça também numericamente, não apenas financeiramente, mas também numericamente. O que você tem feito para o reino de Deus avançar neste mundo? Tem evangelizado? Tem se preocupado com os descrentes? Tem se preocupado com os vizinhos, com os amigos, com os parentes que não são convertidos? Tem orado por eles? Precisamos investir na obra da evangelização para que o reino de Deus cresça neste mundo. Precisamos investir, irmãos, no crescimento espiritual, na oração, para que a igreja cresça espiritualmente. Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelos seus presbíteros? Você tem orado pelos irmãos, os oficiais e os demais irmãos da igreja? Precisamos orar para que haja o crescimento espiritual, para que haja o fortalecimento na fé, para que haja o aumento no amor. Vivamos mais na prática do amor, na esperança, a esperança de que Jesus Cristo irá voltar. Precisamos avançar enquanto igreja, irmãos, no ensinamento bíblico, zelando pela sã doutrina, não permitindo que a igreja seja invadida por falsas heresias, por falsos mestres, por falsos crentes. Precisamos estar atentos, porque o reino de Deus, quem é? Quem são? O que significa o reino de Deus neste mundo? Significa que o reino de Deus é cada um de vocês que estão aqui nesta noite. O reino de Deus significa que é a Igreja Presbiteriana do Jardim P. Significa que são as demais igrejas de Deus neste mundo aqui. E este reino, a nossa igreja, precisa participar dessa obra, fazendo o reino de Deus avançar neste mundo, sobre esses 3 aspectos, tendo essas 3 atitudes: romper, confiar e enxergar, ter a visão de Deus e não a nossa própria. Que Deus fale ao seu coração, o Espírito Santo possa fazer essa obra e fazer avançar o seu reino neste mundo. Amém.